quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Bem-vindos também àqueles que nos assistem pelas mídias digitais. Então, antes de iniciar, com a nossa palestra dessa noite, nós temos assim pedidos e divulgações, do que acontece aqui na nossa casa. Então, nós iniciamos sempre lembrando das cestas básicas. A assistência social do Paz e Amor, ela entrega, em média, 400 cestas básicas mensais. Então, é uma atividade contínua. Então, sempre estamos precisando de itens das cestas básicas. Não sei se vocês observaram, a entrarem aqui no Paz e Amor, tem um cartaz ali perto da lanchonete, que está lá dizendo os itens que estão precisando mais, porque às vezes a gente fica na dúvida, levo isso, levo arroz, levo feijão, levo óleo. Dê uma olhadinha lá, que aí a gente sabe realmente o que está sendo precisar, que estamos precisando para montar essas cestas. E também qualquer contribuição que vocês possam dar, inclusive as suas orações. Nós somos muito, muito gratos. E também, para complementar as despesas da casa, as despesas normais, todos os meses, de água, luz, enfim. Todos os finais de semana temos pratos a oferecer para vocês. Neste final de semana é frango assado, com arroz, batata e farofa. Falar disso nesse horário, Mas, então, isso vocês devem encomendar, reservar na nossa livraria, porque serão feitos a partir de amanhã. Hoje ainda não temos, tá bom? E também temos as divulgações. Esse mês, nós estamos colocando aqui, falando sobre o Livro dos Espíritos, as palestras da semana passada.
Porque é o aniversário, né? É o primeiro livro da codificação, em 18 de abril de 1857. E este livro está com 20% de desconto na nossa livraria. Também temos aqui divulgações de livros infantis, né? Então, também que estão com 20% de desconto para a criançada, né? Às vezes a gente quer abordar algum tema cristão, algum tema espírita, e a gente pode colocar para as crianças de forma tão leve, tão suave e apropriada. Temos também um grupo de estudos que retornou, que é o Grupo de Estudos Boa Nova, né? Também estudando, é um grupo de um encontro que acontece às terças-feiras, às 20h15, muito bom. E quem quiser participar, será muito bem-vindo. Também temos aqui, vamos falar sobre Encontro Amigo, que é um grupo que acolhe enlutados, né? Aqueles que estão passando por esse momento delicado. Se você souber de alguém, algum parente, algum amigo, indique. Ele acontece de forma presencial, às quartas-feiras, às 14 horas, e também às quartas-feiras, à noite, só que de forma remota, online. Então, para ter o ID e a senha, porque é pelo aplicativo Zoom, vocês perguntam na livraria. Muito bom, né? A gente poder, nesse momento, ter um grupo de autoajuda. É muito, muito bom. Então, acho que para hoje são esses os avisinhos. Nós temos hoje a alegria de termos conosco a Camila, que fará a palestra. A Camila, que tem muitas atividades, trabalhadora da nossa casa. Vamos envolvê-la assim com muito carinho, não é? Nós vamos iniciando, né, com a nossa preparação, com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor, Lázaro, Paris, 1862. Item 8. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mas avançado e corrompido só tem sensações. Mas instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. E do livro de mensagens, Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo espírito do irmão José. Vida simples. O homem sofre mais pela posse do supérfluo do que pela carência justa das coisas. Se a ambição impulsiona o progresso material, pode causar muitos danos à alma. Para viver, o homem não carece possuir além do necessário. Quando extrapola, começa então para ele o sofrimento oriundo do excessivo apego aos bens materiais. Quem não desse ao corpo além do indispensável, teria tempo de sobra para cuidar do espírito. O problema é que a maioria vive em função do ter e não do ser. A vida dos homens que se notabilizaram no campo da sabedoria e da espiritualidade era uma vida simples, voltada para os valores imperecíveis e imutáveis. Quem se aflige pelo que não tem, não sabe viver com alegria, nada tendo e tudo possuindo. E assim, envolvidos por essas mensagens edificantes que vão adentrando ao nosso ser, vamos assim unindo os nossos pensamentos, elevados ao bem maior, elevados a Deus e a Jesus, unidos pelos sentimentos mais fraternos, os sentimentos mais nobres. Vamos assim, sentindo a presença de Jesus. Mestre querido, nos envolva em sua luz. Que esta luz ilumine a nossa mente, aqueça a nossa alma, ilumine os caminhos que vamos percorrer. A sua paz esteja sempre, sempre entre nós.
aos benfeitores espirituais, esses incansáveis amigos, trabalhadores da espiritualidade, nós pedimos que nos orientem, que nos inspirem, que nos indiquem o melhor caminho a seguir. E assim nós vamos nos colocando bem receptivos à palestra desta noite, envolvendo a Camila em vibrações bem amorosas, que ela que preparou com tanto carinho possa passar seu conhecimento e que isto possa trazer para nós autotransformação, tocar os nossos corações, a nossa alma. E que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Agradecer a todos da equipe, a Tânia, pelo convite. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que falar o carinho imenso que eu tenho por esse trabalho. Às sextas-feiras, foi onde eu comecei aqui na casa. Então, é um carinho e isso deixa aquele coração quentinho quando a gente está aqui, porque é gostoso e gratificante. Quando a gente pode passar um pouquinho do que a gente estuda, porque cada vez que a gente prepara aqui um conteúdo, a gente prepara mais para a gente do que para passar. É que a gente precisa ouvir bastante disso. E aí a gente sabe que quando a gente passa isso, a gente está aprendendo um pouquinho e nesse caminho de evolução, porque, gente, evoluir está difícil, não está? Mas a gente tem que persistir, né? A gente tem que continuar lá firme e forte. E aí uma das coisas que a gente vai falar hoje é sobre bem sofrer ou mal sofrer. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, né? Rumo aí a uma evolução. Tá fácil? Porque eu estava querendo uma receita ultimamente para ver se dá para a gente descomplicar um pouquinho a coisa, né? A gente passou aí, a gente pode exemplificar o bem sofrer e o mal sofrer no que a gente passou algum tempinho atrás, na pandemia. Como que a gente passou, como que a gente lidou com a situação, e não foi fácil para ninguém. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso que a gente vai aprendendo na doutrina em como passar. A doutrina que nos ampara, a fé que nos ampara. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o bem sofrer e o mal sofrer. Vamos lá. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O conceito de sofrer, vamos lá lembrar o que a gente tem lá de significado. Sentir dor física ou moral. É o significado de padecer que está lá. Sofrer de dores físicas ou morais, estar doente, ser alvo de maus tratos, ter dificuldade ou estar infeliz, padecia por torturas, de uma aflição imensa, no hospital. E aí a gente tem tantas formas hoje. E a gente fala assim, mas você não está sofrendo, porque, afinal de contas, a sua condição financeira está ótima. E aí a gente para e fala assim, nossa, mas é só isso? Aí a gente fala assim, nossa, mas eu estou um pouquinho mais confortável agora, estou conseguindo lidar com essa situação, vamos falar. Mas aí eu tenho uma outra enfermidade, eu tenho um parente, eu tenho alguém que está com um problema na minha família, então as dores sempre vão estar lá. Só que elas são diferentes. E a dor do outro é tão grande quanto a nossa. Se a gente for lembrar, vamos lembrar assim, mas uma criança não tem problema. Né? Criança, ela está tão feliz, né? Aí ela entrou lá na escola e perguntaram para ela que Joãozinho tinha 2 maçãs e ganhou mais 2. Ela ela não vai saber responder, ela vai ficar com aquele problema. Para a gente... é tranquilo falar que Joãozinho tinha 2 maçãs, ganhou mais 2, ele está com 4 maçãs. E para quem está aprendendo na escola? A gente lembra, ou a gente acompanha um filho ou um sobrinho, e a gente lembra desse tipo de problema que para a gente não é. Mas para ele eu tenho certeza que é. Então, é um exemplo que a gente tem hoje de que os problemas e as dores dos outros, só quem está lá dentro passando que vai entender o tamanho e o que aquilo significa. Mesmo que seja 2 mais 2 maçãs.
Mas a gente tem aqui, como a gente está frequentando, a gente vem aqui, assiste uma palestra, a gente lê, a gente pode, hoje a gente tem inúmeros meios de estudo, achei uma outra palestra que a gente hoje tem acesso na internet, o Evangelho Consolador, que sempre nos traz uma palavra amiga. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Ele não escolhe, olha, você vai sofrer, porque ele é soberanamente bom e justo. Isso de cada um deve ser bem compenetrar-se. Por meio de ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-las, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isso é, pela palavra dos Espíritos. Então, ele coloca a gente no caminho do bem. E ele deixou para a gente o maior exemplo que poderíamos ter, que é Jesus. Quando a gente tem alguma coisa e a gente está num momento de desafio, o que a gente fala? O que Jesus faria no meu lugar? Mas Camila, ele é Jesus. Eu não sou Jesus. Então tá bom, a gente vai ter outros exemplos de algumas palavras que a gente aprende. A gente não está aprendendo, por exemplo, que quando a gente está nervoso, a gente pode parar e respirar 3 segundinhos para não fazer? Alguém lembra de uma plaquinha também? Olha quantos ensinamentos que tinha em cima da cama do Chico Xavier. Alguém já assistiu o filme do Chico? E viu uma plaquinha que tem lá em cima? Tudo passa. Então a gente tem os exemplos de Jesus. Hoje, Camila, não vou me comparar, está tudo bem, mas ele foi bom o tempo todo. E se a gente não conseguir, a gente for ficar quietinho só um pouquinho antes da gente explodir ou um momento, a gente já está seguindo o exemplo dele, porque a gente está respeitando o próximo. Então, eu acho que ele já deixa um grande exemplo. Quando eu já respeito o próximo e eu já não estou agindo daquela forma, ou me explodir em algum momento, eu já estou fazendo isso. Então, exemplos a gente tem. A gente só precisa colocar em prática. Vou avisando já. É um exercício diário e difícil. Mas de pouquinho em pouquinho a gente está aqui para evoluir. Mas então, Deus é soberanamente bom e justo. E por que a gente sofre? Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Alguém já se arrependeu de alguma coisa que fez? Aquele segundo que a gente explode e a gente fala assim: eu não deveria ter feito isso. São aqueles 3 segundos que a gente fala alguma coisa e você fala: acabei com o almoço da família. Aí a gente respira fundo e fala assim: não, peraí. Se eu tivesse ficado quieto, se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse deletado aquela mensagem do WhatsApp, eu tenho certeza que muita coisa teria sido evitada. O almoço da família estaria legal. Alguém já mandou uma mensagem e apagou 2 segundos depois? E falou assim: olha, não deveria ter escrito isso, ainda bem que eu não escrevi, ou eu apaguei, tomara que ninguém tenha visto. Alguém já fez isso aqui? Aí daqui a pouco, depois de meia hora, 1 hora, você lê de novo aquela mensagem e fala assim: nossa, mas não tinha isso. Era melhor, foi assim, isso que a gente faz. Né? Mas a gente está aqui, como a gente está falando, passando por todos os problemas, por todas as provas e expiações que a gente está passando. E a gente também tem um propósito. Né? A gente está passando por isso porque a gente vai passar para a nossa evolução. Não é isso? Aí a gente brinca aqui, né? A gente sempre brinca, e entre a gente também, a gente costuma
fazer uma brincadeira e a gente fala assim: eu não pedi para passar por isso, não. Meu plano reencarnatório, eu tenho certeza que não estava isso escrito. Aliás, quando eu chegar lá, eu vou pedir para ver tudo aquilo que eu planejei, porque isso não estava escrito. Camila, eu não estou aguentando mais. Então, aí a gente tem aquela triste notícia, né? A gente começa a olhar os nossos comportamentos aqui, a gente começa a se autoanalisar, a se auto-melhorar. E aí o plano reencarnatório, eu tenho certeza que ele está escrito e a gente vai achar nossa assinatura lá depois. Triste isso, né? Saber que a gente pediu por tudo isso e falar: Camila, mas é verdade isso. Mas assim, eu tenho certeza que eu não tenho culpa de nada do que eu estou passando. Não é? Eu não tenho culpa, gente, só estou passando aqui, né? Mas eu já sei do que é a culpa, é porque eu não tenho sorte. Eu já sei. Eu não tenho sorte e por isso que é a culpa. Minha estrela não nasceu boa. Eu nasci com a minha estrelinha virada e ela não está boa. Primeiro que eu não assinei meu plano reencarnatório. Segundo, eu vim cheia de má sorte isso aqui. Mas então, vamos lá ver? A quem, portanto, devemos todas as aflições, senão a si mesmos? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, a sua má estrela é a nossa própria negligência. A gente não falou agora que a gente poderia evitar tanto problema se a gente mesmo não fosse atrás? Aí você fala assim: não, mas o fulano ali, o fulano, ou aquela outra pessoa da nossa família, é eles que têm que resolver. E a gente resolve o nosso. E a gente vai levando isso. E se a gente puder ajudar, sempre. Eu acho que ajudar é o nosso propósito e a gente está aqui para isso. Para conversar, mas para fazer alguma outra coisa, eu acho que a gente tem que pensar. Ou a gente fala assim: mas você deveria ter feito. E aí a gente para e pensa, e fala: não, a gente está aqui também para ajudar. Então a gente causa muita coisa para a gente. E aí eu vou voltar de novo no que a gente está falando aqui. A gente leu aquela mensagem do WhatsApp e a gente respondeu. A gente fez para a gente, porque a gente falou assim: não, não deveria. E aí está aí os exemplos que hoje em dia são da nossa conduta. Quando a gente está, por exemplo, alguém já brigou, aquele exemplo clássico, o trânsito. Quem aqui fica calmo no trânsito? Aí depois a gente faz alguma coisa e fala: nossa, por que eu fiz isso? Eu estava tão bem, eu estava indo calmo e tranquilo, e aí de repente eu saí daquela coisa que eu estava tentando. Coloco uma música, fecho os vidros e a gente vai indo calmo. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Isso aí já por si só já é uma poesia para a gente, né? Deus não pune. Ele, muito pelo contrário, Ele nos dá as oportunidades de estarmos aqui, nos agraciou com o exemplo do seu Filho, e Ele sempre deixa bem claro para a gente, né? Ele deixa isso tudo muito claro. Vós sois deuses, a gente pode fazer tudo. Então eu acho que essa parte é muito importante quando a gente lembra todo o poder que nós temos. A gente está falando de bem sofrer e mal sofrer, aqui que é como a gente passa pelas situações. E o como a gente escolhe estar passando por tudo isso também. Camila, mas eu não escolhi ter aquele problema ali. Mas é como a gente vai passar por ele. A gente está, como a gente já falou o tempo todo, a gente está passando por um caminho
E a gente tem que continuar no caminho reto. Sair do caminho é super fácil, mas a gente está aqui justamente para isso, porque o tempo todo a gente vai estar passando pelos problemas, só que a gente vai tendo também os amparos. Nós vamos ter a doutrina que nos ampara e nós vamos falar também da fé, que é uma coisa que nos ampara e nos tranquiliza. Quando a gente tem fé e a gente vai aprendendo como a gente vai passando por isso, é o que a gente vai mudando os nossos comportamentos. A gente estava falando aqui que Deus não pune. Ele não pune. Quem que procura as coisas aqui? Quem que procura os infortúnios? Nós. Então é isso. E a gente vai aprendendo a lidar com as situações. Quando a gente consegue pensar lá no Chico e pensar nos 3 segundos que ele fala já para não mais respirar e não responder no momento, a gente já está aprendendo. É pouquinho, a evolução se mede em milímetros. A quem é então o homem de responsabilizar por todas as aflições, senão a si mesmo? Que a vida é sempre o resultado das nossas escolhas. E aí, de acordo com essas escolhas, o que a gente escolhe para nós? A gente escolhe ver o lado bom ou o lado ruim das coisas? A gente tem... Vamos colocar de 2 exemplos. As pessoas que passam pelo mesmo que a gente passa, pelas mesmas situações, passam iguais? Não passam, né? Elas passam diferentes pelas situações. Cada um passa de uma forma, como a gente falou. A dor do outro, o problema do outro, cada um vai passando de uma forma. E a gente pode extrair o melhor disso? Aí você fala, mas é difícil, né? Sim. Mas é um aprendizado diário. E eu estava até conversando hoje com uma amiga no serviço, e a gente estava conversando sobre isso. Que a gente estava falando sobre vários exemplos do bem sofrer e do mal sofrer. Né? Quando a gente tem a parte simples que a gente estava conversando, que era de você encontrar com alguém e quando a gente vai conversar com o outro. E aí a gente passa só aquelas coisas ruins da nossa vida para outra pessoa. Aí a gente sai com aquela coisa, aquela carga mais pesada, né, mais triste. E quando a gente encontra outra pessoa, aquela pessoa que chega e te dá um abraço e te dá um sorriso, e você fala, como é diferente isso. Todos nós vamos estar passando por algum momento, alguma coisa, mas a gente vai lidar com situações diferentes. Com um sorriso ou com uma coisa não tão boa e tão alegre como a gente espera. E aí, como que a gente enfrenta esses problemas que a gente encontra no nosso dia a dia? A gente pode ficar lá parado, olhando, esperando lá o mundo acontecer. Eu posso passar brigando, eu posso chegar lá e esbravejar e sair totalmente do meu normal. Ou alguém lembra desse personagem? Ó vida, ó céus, ó azar. Eu vi que o pessoal lembrou aí do personagem. E aí a gente lembra dele e fala assim, como que eu estou lidando com essa situação? Como que eu estou passando? Enquanto a gente tem que passar, se a gente conseguir lá, quando a gente olha para trás, a gente não fala assim, nossa, eu passei, olha que legal. E aí a gente pode passar com força, com resignação. E agora eu vou trazer um exemplo clássico, eu aposto que todos já passaram por isso. Alguém já passou por dor de amor? Alguém lembra lá do primeiro namoradinho lá atrás? Alguém lembra disso? Aquela dorzinha que dá? Aí você fala, Camila, mas hoje mudou. Hoje minhas dores são os meus boletos para pagar. Hoje é a minha conta do banco que eu olhei hoje ali, estava negativa, eu não sei o que eu vou fazer. É o meu chefe que eu vou ter que enfrentar, ou aquele cliente que está lá no serviço me esperando. As minhas dores são outras. Mas a pergunta é, nós passamos pela dor do amor lá atrás, hoje a gente passa pela dos boletos, e como que a gente está enfrentando as dores?
Como que a gente vai passar? Entrar em desespero, o banco não aceita pagamento. Se a gente perder a cabeça e falar assim, eu vou lá porque ele vai ter que me amar e eu vou lá declarar o meu amor, gritar na frente da casa dele, também acho que não vai dar certo. Mas a gente vai passar. Como deveríamos passar, como a gente acabou de falar? Agora vamos falar dentro da doutrina também. Com fé. A fé nos ampara. Alguém, só lembrando, alguém já teve um momentinho aquele momento que a gente fica apertado e a gente lembra da oração? De fazer uma oração? Quanto aquilo nos sustenta, o quanto essa oração, aquela conversa lá, e a gente fala, tem certeza que ele ouviu? A resignação, a coragem, o fardo sempre vai ser proporcional às nossas forças, nunca vai ser maior. E a prece, que é o sustentáculo da alma. A recompensa deve ser merecida, e por isso que a vida está cheia de tribulações. Nós vamos assistir um videozinho rapidinho, eu aposto que muita gente já assistiu, mas ele vale muito a pena quando a gente assiste de novo, que vale a pena. Então não importa que a gente possa passar por isso com força, como a gente viu no vídeo agora. E aí eu sempre gosto de colocar a mensagem final. Tome atitudes agradecidas, agradeça a vida e todas as oportunidades. O problema que temos servem para nos melhorar sempre. A maioria das pessoas olham para o céu para pedir e não para agradecer. Então que sejamos gratos. Receptiva, observe suas reações ao inesperado. Se for receptivo ou não, reflita. Então que a gente possa refletir em todos os momentos. O bem sofrer e o mal sofrer sempre poderão ser partes das nossas escolhas, como a gente vai passar por isso. E encerrando, a cada dia que vivo, mais me convenço do que o desperdício da vida está no amor que não damos,
nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, nós vamos passar. O sofrimento é opcional, então que possamos observar como vamos passar. Gente, uma boa noite, muito obrigada por me ouvir e até a próxima. Muito obrigada, Camila, né? Que nos trouxe uma mensagem tão bom para encerrar a semana e estimular para a semana que vem. Convido a todos agora que fechemos os nossos olhos para melhor nos concentrarmos. Vamos iniciar a segunda parte dessa nossa reunião. Depois de ouvir a Camila, que nos estimulou, que ela leve de nós a nossa gratidão para conviver mais e melhor com os seus queridos. Agora vamos nos preparando, que possamos nesse instante, depois de tanto receber com as suas palavras, vamos pôr em prática o que a Camila nos disse. Vamos levar a fé, a coragem, a determinação em forma de oração, aonde houver uma dor, que não haja sofrimento, que haja superação. Onde houver uma lágrima, que mãos amigas por perto possam vir acolher e acolher esta pessoa que tanto precisa de nós. E onde estivermos, como estivermos, possamos enxergar a necessidade e entregar, nem que seja um sorriso, a alguém que apresenta um semblante mais pesado, mais carregado. Não sabemos as dores e os sofrimentos que ela está carregando no seu íntimo. Que nesse momento mentalizemos a paz para o nosso planeta azul, a Terra. Mentalizando todos os contornos geográficos, seja das Américas, da Europa, do continente africano, asiático, das calotas polares, iluminados em paz, em harmonia, orando para que em breve não tenhamos demarcações geográficas, bandeiras, mas que possamos nos sentir apenas como terráqueos, irmãos uns dos outros, como Jesus nos ensinou. Serão reconhecidos por muitos se amarem. Que nesse momento, junto ao médium que se preparou, amorosamente estará à nossa disposição. Mantenha-se ainda de olhos fechados, concentrado. O médium não vai lhe tocar fisicamente, mas ele vai transmitir e ser o intermediário das energias superiores que viemos buscar. E agora, ajudados pelo seu anjo guardião, que vai inspirar a cada médium a passar aquilo que você individualmente precisa, seja uma resolução de um problema físico, emocional, espiritual, que nós possamos nos abrir. Jesus já nos disse: pedi e receberei.
que possamos aproveitar esse momento. Que nesse momento também, juntos possamos mentalizar uma luz branca, brilhante, que vem das altas esferas superiores, como um foco que nos envolve individualmente, da cabeça aos pés. Essa luz renova os nossos pensamentos, vai escorregando pela medula, vai tomando conta de todo o nosso sistema nervoso central, vai equilibrando todo o nosso corpo físico e espiritual. Agora vamos buscar um azul prateado, para que a altura da nossa garganta faça com que nosso aparelho fonador receba uma cota de saúde, as glândulas tireoide e paratireoides igualmente são beneficiadas em saúde, que elas possam trabalhar transmitindo os hormônios que nos mantêm o corpo funcionando bem. Em seguida, um róseo amoroso vai nos envolver a região cardiorrespiratória, envolvendo intensamente esses nossos dois sistemas tão importantes. Ao inspirar, possamos levar para Fonte de luz, paz e amor em Jesus.